Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que nós tenhamos aí uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de bênção. É a nossa oração para essa semana. Que seja agradecido a Deus, porque até aqui Ele nos tem ajudado, até aqui Ele tem cuidado de nós. E é sempre um momento de muita alegria de poder agradecer a Deus por aquilo que Ele nos tem feito. E já chegou aí a irmã Marlene, Deus te abençoe, uma semana de bênção, uma semana de vitória, que a recuperação do netinho seja plena. Temos orado aí para que ele se recupere de maneira aí tremenda e que seja bênção para a família, né? Para a mãe, para o pai, para você, viu, Marlene? Deus te abençoe. Então, já vencemos aí novembro e chegamos em dezembro, último mês para o término desse ano, já menos de 30 dias aí para o término, e em tudo Deus tem cuidado de nós, né? Nos detalhes aí Deus tem cuidado de nós e Deus tem feito, dado a nós aquilo que nós precisamos para vencermos todos os dias da nossa vida. Então que essa seja também a sua esperança para essa semana, que seja essa esperança aí para a sua vida nesses dias. Hoje nós vamos falar um pouco sobre graça. Terminamos a semana passada de falar sobre os 10 mandamentos. Acredito que trouxe ensinamento, porque trouxe para a minha vida também. Então eu creio que foi um bom assunto para nós compartilharmos aqui nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre graça, um pouquinho sobre graça dentro de uma das visões aí possíveis para a graça, né? A graça de Deus sobre a nossa vida. E todos sabemos que graça, principalmente quando falamos no meio evangélico, ou melhor, ou quando falamos de graça com relação a Deus, nós falamos de graça como sendo ali um favor imerecido, um favor então que não foi uma troca, não houve uma reciprocidade, é porque você não merece, Deus então derrama a sua graça. A graça de Deus vem sobre todos e não é por merecimento. Ninguém fez nada que pudesse ser suficiente para retribuir a graça de Deus. Temos outras definições para aquilo que chamamos de graça. Temos a graça de Deus, que é o favor imerecido, a sua bondade e a sua benevolência, mas temos também graça quando falamos a respeito da beleza de alguém, né? Que é uma graça, é bonito, é belo. Nós também falamos de graça quando graça também é nome próprio, né? Já viram algumas mulheres aí que tem o nome de Graça, talvez fazendo referência a tudo isso que graça significa. E tem graça também que aí já vem de uma atitude, né? De dar graças, de ser agradecido, de reconhecer aquilo que outro tem feito por você, ou tem feito por nós, e aí nós, como uma forma de agradecimento, né? Agradecimento já vem dessa graça aí. Sim, mas vamos falar um pouquinho e aí sobre a graça de Deus, que vem do princípio de que é um favor imerecido, não merecemos a graça de Deus, mas Ele, pela sua bondade, estende ela para todos nós. Então, o que é então a graça de Deus? Favor imerecido nós já falamos, mas a graça de Deus é um dom que é natural e é dado por Deus e alcança e atinge algumas situações. A primeira grande demonstração da graça de Deus está na pessoa de Jesus. Como isso? A salvação. Deus dos altos céus observou como o ser humano andava e como ele decidia suas coisas e como era volúvel o ser humano. Deus então determina que só haveria então um meio de que ele pudesse alcançar o coração do ser humano, ou salvar o ser humano de si mesmo. Em algum momento da história, a condição humana e a maldade humana levava ele
à autodestruição. E Deus então interfere, falando, não, se eu depender de eles entenderem e de eles mudarem a postura deles mudarem o comportamento, de eles voltarem atrás do caminho que eles estão caminhando, será destruição. Então, por graça, eu vou mandar o Salvador. E mandou Jesus Cristo, o seu Filho único, unigênito, para que, então, através da morte desse Filho, todos entendessem o amor de Deus e, partindo disso, a salvação da sua própria alma. Então, a primeira demonstração de graça, a primeira ação, atitude ou transformação que a graça de Deus trouxe foi a possibilidade da vida eterna com Deus, através da morte de Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda não entenderam ainda que Jesus é o caminho, que Jesus é a única forma de se chegar a Deus na eternidade. Mas nós vamos falando, outros vão falando, e outros vão entendendo, e vão se chegando a Deus, se chegando a Jesus Cristo, porque Ele é a graça de Deus para a nossa vida. A outra forma é como ajuda. A graça de Deus é uma ajuda. É através da graça de Deus que alcançamos misericórdia. Quando nós lemos o texto bíblico de Hebreus, no versículo 4, no capítulo 4, e no verso... Deixa eu ler para vocês, tá? Hebreus 4, no verso 16, ele diz o seguinte, olha. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Quando nós entendemos a graça de Deus, sabemos que nós podemos também contar com a sua graça, não só para a nossa salvação, mas também para ser nossa ajudadora, vencer as nossas dificuldades, passar por nossas dificuldades através da graça. É ela que nos mantém firmes e dispostos a continuar lutando. Quando entendemos a graça, temos uma vida de maior proximidade com Deus. Muitos de nós acreditamos até que a ajuda de Deus se resume ao atendimento de nossos desejos. E aí a gente vai ver lá na frente que não é bem assim. Posso fazer uma crítica? E é só uma crítica. Hoje no Brasil se prega o evangelho das facilidades e das trocas. Vem a mim que eu vou abrir a porta e tudo vai dar certo. Vem para mim, faça a sua petição, que a sua petição ela é tão poderosa que vai colocar Deus numa situação tão difícil que Deus terá que responder da forma que você está pedindo. Que daí já deixa de ser pedido para ser exigência. Colocaram Deus hoje numa prisão, né? O evangelho populista, o evangelho daqueles que falam aquilo que o povo quer ouvir, e eu gosto também de ouvir tudo que seja a meu favor, né? Seria bom até, se eu tivesse um Deus, se Deus fosse dessa forma, mas Deus é Deus. Deus é Deus, e quando a gente fala assim que Deus, é porque Ele tem vontade própria, Ele tem soberania, Ele é soberano, Ele decide sobre nós. O que cabe a você e o que cabe a mim é entender que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Sendo assim, não dá para viver esse evangelhozinho. Vou diminuir, evangelhozinho de só prosperidade. Prosperidade no sentido da materialidade, prosperidade no sentido da tua vontade. Pede aí que ele vai... Aí não é nem pede, mas manda que ele faz. Manda, vai mandando aí, que ele vai fazendo para você e vai atendendo. Isso não é graça. Não é viver debaixo da graça de Deus. Desculpa só o meu momento aí de crítica. Mas é uma crítica no sentido de trazer para o nosso entendimento que uma vida com Deus e uma vida debaixo da graça de Deus é uma vida de submissão àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Aí é viver debaixo da graça, porque eu creio que a vontade de Deus é boa. E vamos lá, vamos em frente. E aí,
Mas quando olhamos com atenção, nós vemos que a Bíblia nos diz diferente. 2 Coríntios 12, 7 e 9. Eu vou usar esse texto de 2 Coríntios 12, 7 a 9, porque nós vamos falar de alguém que é uma referência na Bíblia. Coríntios 12, 7, 9. Eu sempre deixo para vocês o texto, depois vocês, querendo, vocês vão lá, podem ir lá e dar uma pesquisada, uma lida com tranquilidade, e aí vocês vão poder fazer uma reflexão. 2 Coríntios 12, capítulo 12, no versículo 7 e 9. E diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que ele desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe quem estava falando isso? Sabe quem disse isso? Quem foi que disse: olha, eu orei 3 vezes e o Senhor já respondeu? Foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ao povo de Coríntios, ele está passando um momento de dificuldade, e ele está reconstruindo a igreja, ele está trazendo novos ensinamentos para a igreja, porque a igreja estava se desviando, mudando o seu rumo, acreditando em qualquer um que chegava, qualquer um que falasse lá algo bonito, o povo acreditava e abraçava que aquilo era de Deus. Qualquer pessoa que chegasse lá e ficar: receba, que é teu, abraça tudo aí, que tudo é teu, você vai, porque você é príncipe, é princesa, e você tem direito, e você vai. Qualquer um que chegava com essa mensagem lá, o pessoal abraçava e se desviava da vontade de Deus. E aí Paulo passou um tempo mostrando para a igreja que a vida com Deus não seria simples assim, porque essa simplicidade é do entendimento humano, né? Do entendimento humano. E Deus queria preparar um povo para viver a eternidade. Deus não quer preparar um povo, Deus não tem preparado o povo para viver as benesses da terra. Vive-se bem na terra, vive-se com alegria na terra, vive-se com prosperidade na terra. Mas o povo não foi e não está sendo preparado para viver comendo o melhor dessa terra. O céu é o nosso grande objetivo. E aí, Paulo estava explicando justamente isso para este povo. E ele começou a usar a sua experiência de vida para tratar com o povo. Nesse texto ele está se referindo a algo que já tinha acontecido há 14 anos com ele, de uma visão que ele estava mostrando para o povo que, olha, acontece assim, é desse jeito que Deus faz. E aconteceu comigo. E com todas essas maravilhas que me aconteceram, de ter essa visão, de ter andado tão próximo de Deus, de ser apóstolo, de ter cumprido em todo apostolado, ter cumprido nele, ele tinha um espinho na carne, ou seja, ele tinha uma dor, algo que incomodava. Algumas pessoas fazem uma série de variações de entendimento, se era doença, se era espírito maligno, se era o que era, não importa. O que importa é que aquilo incomodava Paulo de uma tal maneira que agora ele chega diante de Deus e fala: tira isso de mim. 3 vezes ele orou, ele fala: 3 vezes eu orei, e a resposta veio. A resposta de Deus nesse caso para Paulo veio rápida, né? Veio bem rápida. E aí o que Deus responde? Paulo, não vou tirar esse espinho de você não vou resolver esse problema. E Paulo deve ter perguntado, isso foi eu tentando entender um diálogo, caso ele tenha acontecido. Paulo deve ter virado para Deus e falado: mas como assim? Como assim? Se eu estou sofrendo com esse mal, como assim não vai tirar isso de mim? E aí Deus responde a Paulo: Paulo, não vou tirar. Porque se você parar para entender bem,
Se você parar para observar direitinho, a minha graça te basta. A minha bondade te basta. O meu amor te basta. O meu favor te basta. Segue em frente. Segue em frente. Não vou retirar de você esse espinho. Mas, na sua fraqueza eu serei a sua força. E essa força que fará você vencer. Na sua dificuldade, Paulo, agirei sendo o seu facilitador. Na sua dificuldade, eu facilitarei porque eu estou à frente da sua vida, te dando direção e cuidando de você, Paulo. Então não vou tirar o espinho. Na sua dor eu serei o alívio. Pode pedir para mim, o espinho vai continuar aí, a dificuldade vai continuar aí, você vai ter que passar por ela, você vai ter que vencer ela, mas pode pedir a mim, que eu vou te aliviar. E na sua impaciência, calma. Eu serei a sua calma. Eu trarei conforto para o seu coração. Eu acalmarei seu coração, mas você vai continuar vivendo com esse espinho na carne, porque no final, e a gente esquece muitas vezes que como a gente pensa no amanhã, na eternidade, para nós humanos, nós tudo queremos agora, tudo queremos para já, tudo é imediato, e sendo dessa forma, nós não entendemos isso, que a bênção de Deus, ela está sendo derramada por toda a nossa história. Paulo fez uma declaração de entendimento e aceitação à vontade de Deus para a sua vida. Ao final do verso 9, o que ele diz? De boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Percebe? Paulo era um homem que tinha comunhão com Deus, ele tinha proximidade com Deus e ele tinha fé em Deus. O que nos falta também, muitas vezes, é fé, de crer que Deus está agindo na dificuldade, de que Deus está agindo naquele momento em que nós passamos, mas Deus está junto, Deus está caminhando ao nosso lado e nós estamos crescendo com aquilo, né? Paulo entendeu, então ele diz o quê? De boa vontade, vou parar de brigar por isso, né? Vou parar de brigar por causa desse mal, desse espinho, mas eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Olha, apesar disso trazer dor, a minha fraqueza ser algo que incomoda, eu ainda darei glórias a Deus pela fraqueza que eu vivo, pelo momento que eu vivo, pela circunstância que eu vivo. Então eu ainda darei glória a Deus, eu vou me gloriar na fraqueza, vou ficar feliz, vou ficar alegre, vou buscar ter alegria, vou buscar ter felicidade, porque isso para mim trará crescimento. Ele sabia que Deus era dessa forma, ele sabia que Deus providenciaria para que isso fosse uma verdade na vida dele. E aí ele continua, quando ele diz que para que em mim habite o poder de Cristo. Todas as vezes em que nós assumimos uma postura de não ter fé, de não acreditar que Deus vai agir, de não esperar, não ter a esperança de que Deus tem o melhor, não viver a convicção de que Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito, o que vai acontecer? O poder de Cristo se afasta, porque é na nossa fraqueza que o poder de Cristo, então, ele cresce. O poder de Cristo aparece. É na nossa dependência dele, na dependência de Deus, é então que em nós o poder de Cristo aparece e ele cresce. E Paulo entendeu isso. E não precisou discutir muito não. Paulo entendeu isso rapidamente. Já Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Filipenses, o que ele diz? No capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Ele reafirma a sua convicção de estar debaixo da graça e a melhor decisão. E foi a melhor decisão, pois tem agora a força para enfrentar as dificuldades, passar por elas e saber que poderá vencer. Paulo afirma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto de Filipenses 4, do verso
11 em diante, quando ele começa dizendo o quê? Sei estar abatido e sei viver em abundância. Olha, sei passar pelo abatimento, mas eu sei viver também a abundância. Muita gente lê esse texto, no fechamento do texto, o versículo único lá, do versículo 13, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele fala isso como um mantra, né? É um mantra na vida dele, é uma autoafirmação no sentido de que, não vai passar por nada. E Paulo passou pelo espinho. Paulo passou pelo espinho e conviveu com o espinho. O que Paulo diz é, olha, apesar do espinho, apesar da dor, apesar da tristeza, apesar da perda, apesar, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. E então no versículo 11 ele diz, olha, posso então estar, no 12, posso estar abatido e sei ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura e tanto a ter fome, tanto a ter abundância e como a padecer necessidade. Percebe como Paulo já tinha entendido a graça de Deus? E esse texto de Filipenses, ele escreve há mais ou menos 12 anos depois de ele ter feito a oração para que Deus tirasse dele o espinho na carne. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Para hoje, aquiete o seu coração. Paulo é uma referência, eu acho que fora de Jesus Cristo, Paulo é a maior referência que nós temos na Bíblia. É a nossa maior referência. Então, aquiete o seu coração. Paulo não mentiu. Paulo não mentiu. Nesse momento de dor, nesse momento de perda, nesse momento de doença, pode orar, porque se você crê em Cristo, porque se você estiver firme com Deus, você tem sim forças para passar por isso. Você terá sim todo o provimento necessário para passar por isso. Aquiete seu coração. Confie em Deus. Busque a graça de Deus. Ela traz paz. Ela traz entendimento. Busque a graça de Deus. Certamente, Ele tem de forma abundante para colocar na sua vida, para derramar sobre a sua vida, para trazer então essa paz ao teu coração. Creia no Senhor, creia na sua bondade e creia na providência de Deus. Em outro texto bíblico, nós temos um texto que diz que Deus não permite que alguém sofra ou viva aquilo que ele não pode suportar. Tem um limite ali para o sofrimento, tem um limite para a dor, tem um limite para a tristeza, tem um limite para a perda, tem um limite que é dado pelo próprio Deus, que vai até onde seu coração pode suportar. E então ele entra e ele age a partir desse momento. Mas até então, temos que lutar com as nossas forças para o entendimento daquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. Então creia na bondade de Deus, creia na providência de Deus. Tudo é para o seu crescimento, tudo é para teu aperfeiçoamento. Tudo é para que conforme você veja as circunstâncias da vida, você se aproxime de Deus. Decida aceitar a graça de Deus. Para de ficar dando murro em ponta de faca. Faça que nem fez o apóstolo Paulo. Reconhecendo a graça de Deus, ele se gloriava então naquele momento de fraqueza, ou seja, ele dava glórias a Deus no momento da sua fraqueza. Então, aprenda, decida por aceitar a graça de Deus e viver de acordo com ela. Certamente seremos mais felizes. Nosso personagem de hoje foi o apóstolo Paulo, homem aí, como eu já disse, uma referência na Bíblia. Foi o homem que mais escreveu textos bíblicos,
foi o homem que mais falou e foi testemunha da ação de Deus, homem com uma história tremenda. Eu só vou corrigir algo que passou. 12 anos foi quando ele escreveu a Timóteo e não quando ele escreveu aos Filipenses. Então, quando ele escreveu a Timóteo, que era seu discípulo, que era seu homem de confiança, ele amava demais Timóteo. Ele escreve em 2 Timóteo 4, no versículo 7. E no versículo 8, e eu vou encerrar, e ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Era isso. 12 anos depois de tudo isso, Paulo, quando escreve esse texto a Timóteo, ele já sabe que ele está caminhando para a morte, são os seus últimos dias, e ele diz o que? Olha, sofri lá com espinho na carne, sofri todas as atribulações de uma vida, passei as necessidades que tinha que passar por uma vida, mas em tudo eu dei graças a Deus, em tudo eu reconheci a graça e a bondade de Deus sobre minha vida. Chega nesse momento onde estou próximo a terminar a vida, eu posso dizer que eu combati um bom combate, eu guardei a fé, estou terminando minha carreira, terminando a minha vida, mas eu guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ele tinha certeza de que ele encontraria com o Pai, a qual o Senhor, justo juiz de tudo que ele passou, de tudo que ele passou, de que ele viveu, ele ainda entendeu que aquilo era a justiça de Deus. Deus fez justiça na vida dele. E ele fala assim: me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. E aí ele já deixou para nós, no dia de hoje, o convite, ele já nos deixou o caminho: amar a vinda de Cristo, amar a vinda daquele que é a graça, amar a vinda daquele que é Senhor sobre todos. Que seja assim então, que seja assim nesse dia, que possamos ao final da nossa vida dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse: combatemos o bom combate, acabamos a nossa carreira e guardamos a nossa fé. Isso é graça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por mais esse momento de devocional, te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Da mesma forma como o Senhor respondeu a Paulo, da mesma forma como o Senhor cuidou de Paulo, nós também, Senhor, nos colocamos à tua disposição. Colocamos debaixo do teu cuidado e, Senhor, debaixo, Senhor, daquilo que é a tua vontade para nossas vidas. Nos dá, Senhor, a sabedoria e o entendimento para, na vida, escolhermos viver a tua graça. Dá-nos, ó Pai, condição, entendimento, sabedoria, calma, paciência, ó Deus bendito, para que em tudo possamos glorificar o Teu nome. Senhor, que nós cheguemos então no final da nossa vida com a mesma certeza de que a melhor escolha, o melhor caminho foi escolher a Cristo. Senhor, obrigado por tudo. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Senhor, nessa manhã, eu quero apresentar a Ti duas pessoas, o nome de duas pessoas. Quero apresentar o nome do meu amigo Nogueira, o nome do meu amigo Augusto, que passam por momentos difíceis, momentos de dor. Então, Senhor, eu peço que o Senhor entre com a Tua paz, que o Senhor entre, Senhor, com a Tua bondade e que o coração deles possam estar acalmados pela Tua presença. Obrigado por tudo. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana de bênção em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Mais uma semana, tem uma semana de vitória. Quarta-feira estarei ali em São Mateus, na Fonte de Vida, a comunidade cristã Fonte de Vida, eu, pastor Paulo Roberto, no momento de culto a Deus. Sim, tenha aí uma semana de paz e até a próxima semana.